Sejam muito bem-vindos a mais um Bom Dia para os Apostas. Sou o amigo Max, no canal de apostas esportivas, onde fazemos as análises prognósticos para o dia. Hoje vamos falar de quarta-feira, também ela de Liga dos Campeões. Vamos falar de Benfica Juventus, ou neste caso Juventus Benfica. Vamos falar aí de boas ou grandes equipas. Estamos a falar da Liga dos Campeões, Bayern, Munique, Newcastle, Chelsea, Barcelona. Estamos a falar das melhores equipas da Europa. E antes de arrancarmos para esta quarta-feira, de relembrar que, já sabem, em www.eramigmac.com estão todos os links das comunidades, links da Bet7 e da BetLabel, de relembrar que quarta-feira é dia de bónus na Bet7, são 100% até 350 euros. Já sabem também, se gostam deste tipo de conteúdo, subscrevam o canal, metam like e comentem, que isso ajuda imenso a crescer, rumo aos 3.000 subscritores. Também, se já sabem, eu digo sempre que já sabem, mas há sempre malta a aparecer nova. Patreon, por apenas 2 euros por mês. Têm acesso a tudo isto por escrito. Tudo o que eu falo no Bom Dia, vos apostas por escrito e direitinho, por apenas 2 euros por mês. Em alguns cafés não chega para tomar 2 cafés sequer. Portanto, vamos arrancar com o Galatasaray contra o Atlético de Madrid. Estamos a falar neste momento do 8º classificado. Isto, atenção, estou a gravar antes dos jogos das 8, dos jogos desta terça-feira, contra o 18º classificado. Temos o Atlético com 12 pontos, já com a qualificação garantida, e um Galatasaray que, à partida, basta somar aqui um pontinho também para ter a qualificação garantida. Nos últimos 5 jogos das duas equipas, a equipa do Galatasaray vem de um empate a uma bola contra o Gaziantep e perdeu contra o Fenerbahçe para a Supertaça, e vinha de 3 vitórias, 2-1, 4-1 e 3-0. Aqui um denominador comum praticamente nestes últimos jogos do Galatasaray: a eficácia defensiva, que não tem acontecido. São 4 jogos seguidos a sofrer golos, incluindo 2 golos contra o Fenerbahçe e 1 golo contra o Gaziantep e o Fethiyespor, que são duas equipas claramente inferiores. O Atlético de Madrid vem de 2 vitórias seguidas, Deportivo e Alavés, as duas por apenas 1-0 em gestão de recursos. E, nos outros 3 jogos, perdeu contra o Real Madrid por 2-1, empatou fora contra a Real Sociedade e venceu a equipa do Girona fora por 3-0. A nível do mercado, temos um Galatasaray a 3,32 e um Atlético a 2,06. Aqui não há grande necessidade das duas equipas. Jogar na Turquia será sempre difícil. A Turquia nos últimos 10 jogos, ou o Galatasaray nos últimos 10 jogos, em casa tem apenas 2 derrotas, e contra o Fenerbahçe o jogo não foi jogado em casa. Estamos a falar de uma derrota contra a União San Giloase para a Liga dos Campeões. É verdade, foi o último jogo da Liga dos Campeões, foi uma derrota contra o SG, mas com menos um jogador. Portanto, aqui, mesmo dentro de portas, olhando aqui para as duas equipas, para a necessidade das duas equipas, e mesmo apanhando um Galatasaray que não vive neste momento a melhor fase, vamos dizer assim. É uma equipa do Galatasaray muito forte. Em casa continua a ser uma equipa super competente e super difícil de bater. E temos uma odd para o Galatasaray não perder em casa, 1.74, contra uma equipa do Atlético de Madrid também de serviços um bocadinho mínimos. Parece uma odd bastante interessante. E sinceramente, eu fugiria aqui de muito mais. Temos um Galatasaray que era relativamente over, vem de 2 jogos seguidos a 0-0 HT. Mesmo o próprio Atlético de Madrid, que esta época é mais over, 2-1-0 nos últimos 2 jogos. Portanto, falaria apenas deste 1x do Galatasaray, ou no máximo dos máximos o Galatasaray para fazer um gol a 1.28, que também não é uma odd nada de especial, mas pronto, vai dentro do encontro do que nós falamos. Depois temos um Karabakh a Frankfurt, e temos um Frankfurt que é uma das desilusões desta Liga dos Campeões, porém 4 pontos, 2 vitórias garantem os tais 10 pontos que nós temos vindo a falar. A equipa do Frankfurt vai fora contra a equipa do Karabakh. A equipa do Karabakh vai lutando ainda também pela classificação, tem 7 pontos, e é uma equipa que tem a imagem de marca deste Karabakh vai muito para o que é uma equipa que é um underdog, um claro underdog. Metia-se aqui ao nível do Pafos e do Kairat Almaty, a equipa do Karabakh, mas é uma equipa que não é inacreditável, individualmente não é nada especial, mas dentro do campo consegue ter uma abordagem tão boa, tão positiva, que têm sido jogos agradáveis de se ver. E temos aqui, perderam contra o Ajax, mas marcaram 2 golos, sofreram 4 golos, criaram muitas dificuldades ao Chelsea, criaram dificuldades ao Nápoles. É uma equipa muito interessante, é uma equipa que eu gostei de ver, obviamente, e volto a referir, qualidade individual não é inacreditável, mas é uma equipa muito interessante. E contra um Frankfurt que também, defensiva e ofensivamente, é uma equipa que produz muito e tem uma necessidade máxima para fazer aqui pontos. Eu gosto muito de trabalhar aqui os overs, vou fugir aqui do match shots, over 2,5, 1.52, ambas marcam 1.45 e, claro, o nosso querido golo em ambas as partes, 1.48. Depois em Itália, em Bergamo, temos uma Atalanta Bilbao, temos uma Atalanta em 5º lugar, são 13 pontos, são 8 golos marcados e apenas 6 golos sofridos, e apenas 8 golos marcados também no que é a Liga dos Campeões em 6 jogos. De frente
contra um Bilbao que também está à rasca. Bilbao que ainda vai jogar contra o Sporting, está também a precisar de pontuar, tem apenas 5 pontos, 2 vitórias literalmente garantem 100% a qualificação com 11 pontos, mas a equipa do Bilbao tem apenas 4 golos marcados e 9 sofridos. Tendo em conta o fator casa da Atalanta, a Atalanta para não perder está a 1.19, portanto é um modo perfeitamente razoável e normal, e temos uma Atalanta para vencer 1.76. A Atalanta não me consegue convencer tanto para estar num jogo de Liga dos Campeões a pagar 1.76, apesar de perceber o favoritismo. A equipa do Bilbao vem nos últimos 5 jogos tem apenas uma vitória, foi contra o Cultural Leonesa para a taça no prolongamento, se não estou em erro, ou venceu mesmo no fim. De resto perdeu 3-2 com o Mallorca, 5-0 com o Barça, empatou no Osasuna, perdeu em casa com o Espanhol. Não tem sido a equipa com mais resultados que tem sido nos últimos anos. O Atlético Bilbao fora de portas nos últimos 10 jogos tem apenas uma vitória para o campeonato, o resto são contra equipas de escalões muito inferiores. Venceu a equipa do Levante por 2-0, de resto são 5 derrotas, 2 empates e as tais 3 vitórias, 2 delas para a Taça do Rei. Portanto, eu consigo perceber aqui este favoritismo. Tenho algum receio de abordar o lado da Atalanta como o próprio o vencedor efetivo. Portanto, tem aqui algum receio. Há uma odd que eu não desgosto, sinceramente, mesmo fugindo aqui, é a Atalanta para fazer golos. A Atalanta para marcar, nem estou aqui com odd, mas a Atalanta para marcar deve estar à volta de 1.25. Temos o over 1,5, 1.85 da própria Atalanta. Eu se calhar até prefiro do que abordar aqui o mercado da vitória, e por consequência temos aqui o over 1,5, 1.30. A Atalanta, um empate não é um mau resultado, porque faz 14 pontos e ainda fica, muito possivelmente ainda poderia ficar aqui no top 8, e a equipa do Bilbao tem necessidade também aqui de vencer. O empate faz 6 pontos e uma vitória depois pode não chegar com os 9 pontos, à partida nem chegará os 9 pontos para passar. Portanto, há aqui uma necessidade do Atlético Bilbao, haverá aqui alguma exposição. O over 1,5, 1.30 pode ser giro, e o próprio over 1,5 da Atalanta 1.85 também. Depois entramos aqui num campo difícil, Bayern de Munique, União de San Gilloise. Estamos a falar de segundo classificado, uma derrota apenas Arsenal, mas o Bayern de Munique esta temporada é isto que nós estamos aqui a ver. Muitos golos marcados, muitos golos sofridos, ou aliás, muitos golos marcados, sofre relativamente pouco, mas em praticamente todos os jogos, e é uma máquina de fazer golos. O lado do União de San Gilloise são 6 pontos, um empate não era um péssimo resultado, porque vencendo depois faziam 10 pontos na última jornada, e o União de San Gilloise é uma equipa que nos últimos 10 jogos tem apenas 2 derrotas, Anderlecht e Olympique de Marselha para a Liga dos Campeões. Tirando esses jogos, estamos a falar de venceu a equipa do Gala, venceu o Zulte Waregem novamente, venceu o Dender e venceu o Mechelen. Obviamente estamos aqui a falar de competições muito diferentes, estamos a falar da Primeira Liga Belga, é muito diferente do que a Bundesliga, mas temos aqui, lá está, voltamos à situação do costume. São equipas muito difíceis de trabalhar este ano, o mercado adaptou-se um bocadinho a este tipo de super favoritos. Temos o Bayern a 1.12, San Gilloise a 17, percebo, mas depois temos o over 2,5, 1.22, o over 3,5 não chega a 1.70, temos o ambas marcam 1.93, portanto ainda assim o mercado acredita que existe mais possibilidade do San Gilloise marcar do que não. O gol em ambas as partes a 1.25 torna-se um bocadinho incomportável. Eu não sei até que ponto é que a equipa do Bayern até não possa fazer aqui alguma rotação, e deixa-me aqui um bocadinho na dúvida, efetivamente, não estou a dizer do favoritismo do Bayern, mas se é este favoritismo todo. A linha do handicap está no menos 2,5, o que também não me dá confiança de abordar esse handicap a favor do União San Gilloise, porque num dia normal a equipa do Bayern Munique pode perfeitamente vencer por 3 ou mais golos a equipa do SG, e vencendo o jogo faz 8 pontos, garante aqui praticamente a passagem. Aqui a questão é que, muito possivelmente, se rodar a equipa, eles vão provavelmente ganhar o jogo. Portanto, é um jogo difícil de precificar aqui. O que pode acontecer é um Bayern Munique entrar muito bem no jogo e depois fazer alguma gestão. O handicap menos 1, HT está a 1.72, pode ser um modo interessante. Aquelas odds que eu também gosto de vos falar algumas vezes são os cantos HT para a equipa do super favorito. A linha 3,5, 1.88 também é interessante, mas sinceramente fugiria aqui um bocadinho de muito mais, porque eu não desgosto do handicap 2,5, não desgosto sinceramente se eu achasse que isso era um jogo de vitória óbvia para o Bayern Munique. Se o Bayern Munique entra em campo com Kane, com Luís Dias, com Olise, com esse pessoal todo, que é possível, fez alguma rotação ainda contra o Leipzig, eu gosto deste handicap 2,5. Se porventura a equipa do Bayern Munique entrar aqui com alguma rotação, eu já não gosto assim tanto. Ainda assim, mesmo com rotação, eles podem obviamente vencer o jogo. Depois temos um Slavia de Praga-Barcelona, e temos um Barcelona em 15º lugar, com os mesmos pontos de Sporting, por exemplo. Isto ao dia de hoje, pré-jogos das 8, pré-jogos da Liga dos Campeões. Temos um Barcelona com 10 pontos e temos um Slavia com 3 pontos. Slavia vencendo os 2 jogos, não tem qualquer hipótese aqui. Temos um Barça também com alguma necessidade ainda de lutar aqui pelos 8 primeiros, ou pelo menos por ser favorito, entrar aqui no lote dos 8 primeiros
dos segundos. Portanto, eu não desgosto desta odd do Barcelona 1.34. Eu vi os jogos do Slavia de Praga, não é uma equipa que eu tenha gostado. 0 vitórias, 3 empates, 6 derrotas, são 2 golos marcados apenas, é o pior ataque, e são 11 golos sofridos. Portanto, aqui não é muito difícil ir aqui a favor do Barcelona 1.34. E depois o modo que eu até gosto bastante é mesmo o Barça para marcar nas duas partes 1.72. Estamos a aproveitar aqui alguma necessidade do Barcelona e não zero necessidade do lado do Slavia de Praga e uma desvantagem defensiva também que o Slavia vai tendo. O Slavia no último jogo sofreu 3 golos, contra o Tottenham sofreu 3 golos, sofreu contra o Teplice, não sofreu contra o Slovaco, mas não conseguiu vencer a equipa do Bilbao, ou então o Bilbao não perdeu. E depois, se olharmos aqui mais para trás ainda, sofreu do Bohemian, sofreu 3 golos do Vitória Pilsen, sofreu 3 golos do Arsenal. Portanto é uma equipa muito frágil defensivamente. Portanto eu gosto do Barça a vencer 1.34 e do Barça a marcar nas duas partes a 1.72. Depois temos um jogo que para mim é muito interessante, Marselha-Liverpool, e temos um Marselha em 16º com 9 pontos, a 3 pontos do Liverpool, que está à porta dos 8 primeiros. São 11 golos marcados das duas equipas e 8 golos feridos das duas equipas também. Só que aqui a única diferença é que o Liverpool tem mais uma vitória e o Marselha tem mais uma derrota. O Marselha nos últimos 5 jogos tem um empate e uma derrota. Empatou fora em Paris contra o PSG 2 bolas e perdeu em casa com o Nantes por 2-0. E do lado do Liverpool é uma temporada que ninguém sabe bem o que é que se passa. Deu a ideia que estava a carrilar e vem 3 empates seguidos, Leeds, Fulham e Arsenal. Vence tranquilamente o Barnsley para a FA Cup e empata novamente em casa contra uma das piores equipas da Premier League, a equipa do Burnley, recém-promovida a uma bola também em Anfield. Portanto, torna-se aqui um bocadinho difícil de se perceber qual é que é efetivamente o favoritismo deste Liverpool. Temos o Marselha a 3.62, Liverpool a 1.96, over 1.5, over 2.5, 1.60. E 3, temos o ambas marcam 1.54 e temos o gol em ambas as partes 1.55. Como eu acredito que isto é um jogo com pouca pressão para o Liverpool, apesar de, obviamente, ser um jogo de pressão, porque todos os jogos do Liverpool acabam, e principalmente nesta temporada, têm bastante pressão. Há aqui alguma pressão extra para o Marselha, porque é um jogo que se a equipa do Marselha vencer, garante claramente a passagem. Ainda sonha, ou ainda poderia sonhar depois para entrar nos 8 primeiros, e o empate não é assim um mau resultado para as duas equipas. Ainda assim, sendo em casa do Marselha, a equipa do Marselha em casa é uma equipa, não fez golos contra o Nantes, mas teve com 2 jogadores expulsos bem cedo. De resto, é uma equipa que faz muitos gols, é uma equipa que vence muitos jogos, tem um registro interessante. E se olharmos aqui para o registro do Liverpool fora de portas, é um registro um bocadinho já pior, um bocadinho, mas isso é os registros todos do Liverpool este ano. Portanto, aqui, sem inventar muito, eu gosto de duas odds aqui, achando que a equipa do Marselha possa fazer gol e exatamente igual contra o Liverpool nas proporções certas e na probabilidade certa, porque eu acho que estas duas odds que eu vou falar são odds justas, mas gosto de ambas marcam 1.54 e gosto do gol em ambas as partes 1.55. Depois temos mais um jogo que, pelo menos há uns anos, se perspectivava muito over, mas jogo de Taça UEFA ou de Liga Europa. Estamos a falar de Newcastle contra PSV. Estamos a falar de 12º classificado contra 21º. Nenhum tem um lugar 100% garantido, porém os 10 pontos do Newcastle muito possivelmente chegarão. A equipa do PSV leva 8 pontos e é obrigado pelo menos a pontuar neste jogo. Temos um Newcastle com apenas 6 gols sofridos na Liga dos Campeões em 6 jogos e leva 13 marcados. E a equipa do PSV, mesmo com menos 2 pontos, tem mais 2 gols marcados, são 15 contra 11 sofridos. A equipa do Newcastle não vence há 3 jogos, empates contra Wolves e Bournemouth e derrota contra o Manchester City para a Carabao Cup, e vitórias contra Leeds a sofrer 3 golos e vitórias contra o Palace em casa. A equipa do PSV, obviamente que nos últimos 10 jogos tem apenas uma derrota, curiosamente para o último jogo da Liga dos Campeões, onde perdeu por 3-2 contra o Atlético de Madrid, mas depois em contexto interno, e mesmo na Liga dos Campeões goleou a equipa do Liverpool, mas no contexto interno depois, obviamente que é super favorito e vai vencer grande parte dos seus jogos. Ainda assim, um pequeno pormenor, nos últimos 6 jogos da equipa do PSV, internamente, apenas por uma vez não sofreu golos e para a taça contra uma equipa de escalões inferiores. A nível de mercado, temos o Newcastle 1.46, PSV 6. Estamos a falar aqui de bastante favoritismo para o lado do Newcastle. Ambas marcam 1.53 e o gol em ambas as partes a 1.36. Eu aqui tenho que abordar o mercado de uma maneira um bocadinho diferente e tenho que abordar o mercado a favor do PSV. Quando o mercado me dá um modo de vitória do favorito a 1.46 e ambas marcam 1.56 a 1.53, nós estamos a falar de a casa acha que o Newcastle vai vencer o jogo, porém acredita que o Newcastle sofra o gol. Portanto, temos de ter aqui uma situação em conta, que é, se eu
E eu percebo, se eu acho que o PSV vai fazer um golo, para o handicap mais de 1,5 a favor do PSV não entrar, o Newcastle tem que fazer 3 golos. E eu sinceramente tenho algumas, não vou dizer que tenho algumas dúvidas, mas dado esse dado, e temos em conta que temos um handicap mais de 1,5 para o PSV, 1.73, termos um Newcastle para fazer 3 golos e o PSV apenas para marcar por uma vez, de relembrar que o PSV, por exemplo, foi vencer a Anfield 4-1, e o Newcastle vem 3 jogos seguidos sem vencer. E até tem menos um jogo de descanso, menos um dia de descanso que a equipa do PSV. Eu não consigo ficar de fora deste handicap mais de 1,5, 1.73. Se vocês quiserem depois juntar alguma coisa com uma linha mais segura, um handicap mais 2,5, onde o PSV pode vencer, empatar e perder até por 2 golos, parece-me interessante também a 1.27. Depois temos novamente um jogo de super favorito de Chelsea contra o Pafos. Temos um Chelsea com 10 pontos ainda a lutar pela qualificação direta contra um Pafos que ainda vai sonhando também aqui com alguma coisa. O Pafos que é paradigmático nesta Liga dos Campeões, são 4 golos marcados, 9 golos sofridos, exatamente igual à equipa do Bilbao, tem apenas mais um empate, e a equipa do Chelsea leva 13 golos marcados e 8 golos sofridos. Super favorito, 1.15 contra odd 20 do Pafos, são over 2,5, 1.35, over 3,5, 1.90. Estamos a falar de Chelsea para marcar nas duas partes, 1.51, Chelsea para haver golos nas duas partes, 1.37, mas eu não vou. Eu vou aqui um bocadinho go with the flow com o mercado, porque acredito mesmo que o Chelsea vai jogar para vencer, vai entrar com muita vontade, porque uma vitória aqui que é praticamente óbvia, ou deveria de ser óbvia, faz o Chelsea ter 13 pontos e sonhar com a qualificação direta e tirar 2 jogos ao seu calendário e entrar diretamente nos oitavos de final. Eu gosto aqui de 3 mercados em específico, um em consonância com o outro, Chelsea para marcar nas duas partes e gol nas duas partes, 1.37, e depois exatamente o que falei no jogo do Bayern de Munique, cantos na primeira parte do Chelsea, a linha de mais 3,5 também está a 1.87. E por último, em Itália temos um Juventus-Turim, Juventus-Benfica. Estamos a falar de 17º com 9 pontos contra Benfica, que vai renascendo das cinzas a cada jogo que faça na Liga dos Campeões. Benfica que arrancou 0-4 na Liga dos Campeões, soma agora 6 pontos e neste momento um empate e uma vitória nos últimos 10 jogos. Nos últimos 2 jogos poderão chegar para ou deverão chegar para passar à próxima eliminatória. Uma vitória aqui é obrigatória, ou praticamente obrigatória, pontuar pelo menos em Turim é obrigatório, e temos um Juventus que também não vem de um bom momento. A equipa da Juventus 1.85 em casa, Benfica a 4.25, over 1,5 1.30, over 2,5 1.93, ambas marcam 1.80 e temos o gol em ambas as partes a 1.80 também. Nós estamos a falar do Benfica que, obviamente que não é o Benfica muito comum, ainda assim, nos últimos 10 jogos a equipa do Benfica tem apenas 2 derrotas. Perdeu contra o Porto e perdeu contra o Braga para a Taça da Liga, 2 competições a eliminar. Vem de 2 boas exibições contra Estoril e Rio Ave. Fez uma excelente exibição contra o Porto também. Empatou no Braga para o campeonato, aqui sim, uma exibição muito frágil. Mas é uma equipa que faz gols em todos os jogos, apenas não fez gol no Dragão e podia ter feito. E recebe aqui, ou vai à casa de uma Juventus, que obviamente vem aqui de uma derrota por 1-0, mas é uma equipa que também não está a fazer uma boa temporada. No entanto, é uma equipa que vai vencendo os seus jogos. Nos últimos 10 jogos tem apenas 2 derrotas, Nápoles e Cagliari, e o jogo do Cagliari foi um amasso completo da Juventus, são 18 cantos, por exemplo, para a Juventus, e tem um empate contra a equipa do Lecce em casa. De resto, estamos a falar de 7 vitórias nos últimos 10 jogos para a equipa da Juventus. Fomos para os jogos em casa da Juventus, não há qualquer derrota nos últimos 10 jogos em casa da Juventus, e do Benfica fora há 2 derrotas. Depois há aqui outra situação do lado do Benfica. O Benfica nesta Liga dos Campeões, sempre que foi obrigado a vencer, que já devia ter sido há mais tempo, mas nestes últimos jogos, Leverkusen, deixa-me ir aqui ao registro. CL foi Nápoles, Leverkusen e Ajax, foram 3 boas exibições do Benfica, principalmente contra o Ajax foi um bocadinho mais de pragmatismo, mas acabou por ser uma exibição madura do Benfica, porque eram mesmo obrigados a vencer aquele jogo. E depois é aquilo que eu costumo dizer, enquanto for possível, o próximo jogo é para ganhar, trabalha-se o próximo jogo e depois vai-se percebendo. E o Benfica tem feito isso e tem feito isso bem. Aqui, o que é que eu espero aqui do mercado? Estamos a falar de uma Juventus que com 9 pontos precisa de pontuar aqui também. Joga em casa contra o Benfica, é uma boa oportunidade, num contexto de Liga dos Campeões, não menosprezando obviamente as equipas portuguesas, mas num contexto de Liga dos Campeões, uma equipa portuguesa ir fora a um colosso é sempre um jogo muito difícil e relativamente acessível para as equipas de fora. Obviamente que a Juventus não é o colosso que já foi, mas uma Juventus, um empate chegando praticamente, obviamente que eu percebo este favoritismo da Juventus. Ainda assim, percebendo a necessidade do Benfica, a facilidade com que o Benfica vai sofrendo golos também contra este tipo de equipas, e a facilidade com que a Juventus marca e sofre golos também nesta Liga dos Campeões, eu gosto muito de 3 mercados aqui. Para mim é uma das melhores oportunidades do dia. Estamos a falar do over 1,5,
30, estamos a falar do ambas marcam 1.81 e estamos a falar do que para mim é a melhor oportunidade desta quarta-feira, o golo em ambas as partes em Turim, no Juventus Benfica a 1.80. Portanto, estamos falados para esta quarta-feira da Liga dos Campeões. Já sabem, www.aeromigmac.com tem todos os links e mais alguns para todas as redes sociais e comunidades. E também já sabem, subscrevam o canal se gostam deste tipo de conteúdo, metam like e comentem, que isso ajuda imenso a crescer. Bet7 e BetLabel são os parceiros do canal. Em www.aeromigmac.com tem lá os links. Quarta-feira é dia de bónus na Bet7. Muito obrigado a todos que esteve desse lado, rumo aos 3.000 subscritores, e que quarta-feira seja um bom dia com boas apostas.